meu convite. Agora sim. Ah, nossa, que coisa! Dá uns pânico, né? Dá um Quando é ao vivo pânico. é assim, né? Esse é o ao Só que eu não tô vivo. te vendo. Tu me vê? Eu, eu te vejo, tu não me vê? Eu não tô te vendo. Eu vejo nós duas aqui na tela. Vamos ver se tem alguém nos assistindo já, se eles podem nos avisar se eles enxergam os dois vídeos. Oi, gente. Estão enxergando as duas pessoas aí? Alguém responde? Bom, vamos tocar, né, Laura? Sim, ó, estão vendo os dois. Uhum. Ai, que bom. Então sou eu que Daqui tô a pouco sem a talvez tua aparece para ti. imagem. É, pode ser que sim. Uhum. Então tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uhum. Deixa eu me apresentar então. Meu nome é Catiane Long. Eu sou mãe educadora, tenho 8 filhos e eu faço parte da equipe da Domus Áurea, né? A Domus Áurea, ela é uma plataforma que nasceu para viabilizar o encontro entre famílias educadoras e educadores, né, no Brasil. E também tem uma particularidade da plataforma que você pode baixar o aplicativo no celular, fazer um planejamento semanal e também fazer registro de atividades, gerar PDF, imprimir, fica tudo registrado, fica tudo bonitinho. É uma ferramenta muito boa Nossa, para que as famílias. legal. Uhum. Mas hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante. Eu considero, pelo menos, um assunto muito importante. E a Laura tem uma longa carga aí, né, Laura, sobre esse assunto, que é as brincadeiras. Mas primeiro eu queria que tu te apresentasse, Laura. Quem que é a Laura Nardi? Tá bom, então. Obrigada, Kate, pelo convite. Fico muito feliz. E que bacana a possibilidade das famílias terem uma plataforma que, na verdade, vai dar muito mais segurança. Eu conheci brevemente a plataforma, até coloquei o meu currículo à disposição das pessoas que têm interesse, precisam de psicopedagogas, né? Para atuar nesse sentido, para auxiliar as famílias, as crianças. E eu fiquei encantada, porque é uma baita ajuda para as famílias, para se sentirem mais seguras, terem as atividades aí que são desenvolvidas com as crianças de uma certa forma registradas, né, para não ter nenhum problema e complicações, enfim. Eu achei muito legal. Parabéns pela iniciativa de vocês e pelo trabalho de vocês. Bom, gente, vou falar Obrigada. um pouquinho de mim, então, brevemente. Então, eu sou psicopedagoga, atuo na área da educação há 25 anos já. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre o brincar, né, Kati? Isso. Para mim, o brincar, desde o início da minha caminhada, da minha trajetória, que durante esses 25 anos de atuação, eu sempre estudei com muita profundidade o desenvolvimento humano. Eu me considero até uma pessoa autodidata, por quê? Porque durante esses 25 anos, eu busquei sim estudos teóricos em universidades, né? Eu busquei um formato mais acadêmico também, fiz várias pós-graduações, fiz mestrado em educação e concomitantemente a isso, eu também fui buscando outros estudos de forma paralela, porque eu senti a necessidade de mais conhecimento e conforme eu ia conhecendo um caso, uma família, uma situação, abriam-se algumas interrogações na minha cabeça e eu ia buscando livros na internet, eu buscava uma teoria extra para poder me alimentar. E isso me trouxe uma. Tu comentou assim que eu tenho uma carga, enfim, um conhecimento, acho que tu quis dizer nesse sentido, né, com relação ao brincar, ao desenvolvimento humano. E eu sinto nesse momento, assim, que eu gosto, inclusive, de dividir muito com as pessoas isso tudo, porque eu percebo que eu cheguei num ponto de aprofundar tanto o desenvolvimento infantil e de chegar ao ponto de observar as questões simples, gente, que é o que a gente vai falar hoje, o brincar. Que eu vejo que são poucos especialistas que falam realmente
com consistência no sentido de o que é o brincar, o livre brincar, o quanto ela é importante, porque eu vejo muitos profissionais da área da educação e saúde muito enfocando os problemas das crianças. Existem muitos especialistas trabalhando, então, em cima do TDAH, quantas crianças com esse diagnóstico, muitos especialistas tratando de vários nomes relacionados às dificuldades das crianças. Quantos especialistas, a minha pergunta aqui para essa live, que falam sobre o brincar, que é algo... É um assunto simples, né? Uma É coisa muito simples, simples. é isso que eu queria dizer. Ele é tão simples, ele é tão natural, porque se uma criança nasce, já posso introduzir no assunto, Kati? Bora lá? Pode Pode, claro. ser? Se uma criança nasce numa família e essa família tem a possibilidade da mãe ficar em casa, já vou começar por aí, que a gente já fez uma live falando sobre isso. Da mãe ficar em casa, acompanhar esse bebê com calma, porque, gente, é humanamente impossível um bebê chegar para a vida, uma mãe tem que sair correndo para trabalhar, tem que correr para arrumar casa, tem que estar com o telefone na mão, o celular, fazendo negócio, fazendo isso, fazendo aquilo. Ela não consegue olhar para esse bebê. Ela não consegue se conectar e conhecer esse bebê na essência, porque as mães que conseguem olhar, elas não precisam nem estudar. Gente, minha gata tá mexendo aqui no meu celular. As mães que conseguem se conectar com os seus bebês, elas vão perceber, elas vão conseguir perceber o desenvolvimento do bebê e vão conseguir perceber o que ele precisa para se desenvolver. E o que uma criança precisa é o simples, é o básico e é o livre brincar, gente, que hoje nós vamos falar muito sobre ele, que pode ser um assunto que algumas pessoas pensam que é banal, né? Ah, sim, brincar, sim. Ah, sim, o que é brincar, né? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. O que eu estou observando, que por isso eu tenho feito muitas palestras com famílias, porque eu estou muito preocupada, mas demais, com a quantidade de crianças com diagnósticos das mais diversas dificuldades. Vocês estão vendo as crianças com diagnósticos de ansiedade, gente. Ansiedade é uma doença de adulto, gente. Crianças sendo diagnosticadas com depressão, gente. O que é a depressão na vida de uma pessoa? É tu não ter mais ânimo para viver, tu não tem força para a vida. Então tu te sente para baixo. Pensem a que ponto nós chegamos no mundo de hoje de ter muitas crianças, não são poucas, gente, são muitas, que não tem mais aquele brilho no olhar, aquele olhar de curiosidade, aquele olhar de querer saber, aquela vivacidade, aquele brincar com criatividade, inventando empolgação. Tem crianças que não têm mais isso dentro de si, elas estão recém iniciando as suas vidas. Vocês têm ideia da gravidade disso que nós estamos falando? Ô, Laura, já que tu tá tocando nesses assuntos, tu acha que é porque é cobrado muito da criança desde cedo? Então, assim, ela acaba tendo compromissos quase de uma vida adulta e pouco tempo sobra para ela ser criança realmente, né? A gente não tá fugindo do assunto, mas já que tu entrou nesses assuntos de diagnóstico, nesses assuntos onde realmente hoje se dá um diagnóstico de uma maneira tão, né, Banal. tão Nossa. banal, exatamente, tão, né, é tão fácil, vai lá no Isso. profissional, ele te dá um atestado, cria um rótulo naquela criança, e essa criança tem uma vida assim, toda cheia de regras, de compromissos. Então, será que é por causa disso, né? Será que é porque ela não tem esse tempo de ser criança? Então, gente, eu tenho observado uma angústia das famílias, é que eu vejo que tem tanta coisa para a gente poder refletir nos dias de hoje, eu vejo que nós adultos estamos sempre correndo.
E aí nós desejamos ter os filhos chegam, a gente continua correndo. Como a gente continua correndo e nós, e muitas famílias, não acabam percebendo o quanto é importante ter um tempo de qualidade com seus filhos, acabam fazendo o quê? Se eu tô correndo, o meu filho tá aí, as crianças demandam, eles não ficam paradinhos, eles querem interação. O que que eu vejo que muitas famílias estão fazendo na ânsia de resolver um suposto problema que eles têm, que é apenas uma criança, querendo atenção. Eu tenho visto que as famílias estão buscando por muitas atividades para que as crianças estejam ocupadas. Ocupar Então eu todo o tempo. vejo crianças cheias de atividades, completamente ocupadas e muitas famílias pensando que isso é bom para elas. E o que nós, que somos profissionais que estudamos, precisamos começar a informar as famílias é que não necessariamente isso seja bom. Por quê? Vou explicar o porquê. Vamos lá. Eu gosto sempre de falar de forma prática e objetiva. Vamos pensar como que é o dia a dia de uma criança. Então, se ela estuda, por exemplo, de tarde, de manhã, todas as manhãs ocupadas, ela não tem tempo livre, porque eu percebo que o tempo livre é algo que assusta as famílias. Não sei se assusta é a palavra, mas incomoda, incomoda. Porque eu vejo muitas famílias pensando em ocupar o tempo. Então, na segunda-feira de manhã, a criança vai para inglês, na terça, vai para oficina de pintura, na quarta, me ajuda aí, Kátia, ela vai para Pro inglês, pro judô, pro judô, na natação. quinta, ela vai para outra atividade e na sexta também. Tá, ok. Aí as famílias vão dizer assim: não, mas é só uma horinha, ok. E qual é a rotina da criança quando uma criança acorda? A criança acorda correndo da cama, levanta com uma coisa correndo, vai para o carro correndo, vai correndo para a atividade. Sim, tem muitas crianças que estão assim, correndo, gente. Elas estão correndo todos os dias contra o relógio, como nós muitos, quando até como nós, como muitos de nós adultos estamos fazendo. E por que que vocês acham que tem tanta criança com o diagnóstico de TDAH? Muito distraídas, muito ansiosas, muito dispersas. Por que será que as crianças estão com esse diagnóstico? Que é uma coisa que a maioria das crianças tem. Elas não conseguem mais conversar. Eu até estou conversando de uma maneira um pouco mais devagar, até para as pessoas que estão assistindo se acostumarem com um jeito diferente, que a gente não precisa estar correndo, gente. É verdade. E quando a gente está escutando uma pessoa, se dedicar a olhar para ela, escutar, as crianças não conseguem mais fazer isso. Olhar no olho, elas estão sempre assim, correndo. Aí elas ficam 10 minutos sem fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer agora? As crianças estão assim. O que que eu vou fazer agora? Mas e agora eu vou fazer o quê? Então elas E é um não têm estímulo, é um estímulo atrás do outro. É um estímulo constante, gente. Então, além do excesso de atividades, que tem tudo a ver com o tema de agora, tá? Já vamos chegar no livre brincar. O que que é o livre brincar na vida da criança? Então, ela sai, ela tem toda essa rotina da manhã na correria, ela chega na atividade que ela vai fazer na oficina, ela tem um professor que vai estar orientando o que fazer, ela vai, ela faz, aí ela volta, tudo na correria, vai para a escola tem várias atividades direcionadas, ela chega de noite em casa, tem mal um tempinho aí para fazer uma coisa e outra e acabou. E os dias são assim. Qual é o momento que a criança tem para desenvolver o cognitivo, que a gente vai falar hoje? Como é que ela desenvolve o cognitivo e a inteligência? Não pensem vocês que é enchendo a cabecinha das crianças, o cérebro delas, de conteúdo. Isso não desenvolve inteligência. Inteligência é saber pensar, refletir, analisar as situações, criar estratégias. Olha o que é o nosso mundo. O nosso mundo não tem como, daqui para frente, os seres humanos
acharem que podem vir para o mundo e esperarem que alguém resolva a situação por eles. Os problemas estão aumentando, a quantidade de problemas, o tipo de problemas. Nós precisamos fortalecer os nossos filhos e precisamos que eles aprendam a pensar, refletir, se posicionar e não ser uns robozinhos, porque eu tenho visto, Kátia, não sei se tu concorda comigo, crianças que parecem uns robozinhos, porque automatizadas, elas só fazem se alguém manda. Exatamente. Elas chegam no lugar, elas não têm iniciativa, elas não sabem fazer por si, não conseguem pensar. Se tem crianças que não sabem amarrar o tênis, gente, Deus, os pais fazem, sabe o quê? Compram um tênis de velcro. E aí tem crianças com 10, 11 anos de idade que não sabem amarrar o tênis. Só uma situação assim bem simplesinha. Sim. Ô, Laura, a Emília Frari, que está aqui assistindo a gente, ela diz assim: o ócio criativo para as crianças também é muito importante. Eu me lembro que numa live a gente falou sobre isso, né? Nós falamos Sobre isso já. o ócio. Então, vamos entrar no assunto, Laura. Por que que brincar é tão importante para uma criança? O que que é, assim, o que que desenvolve as brincadeiras, o que que elas desenvolvem? E eu queria que tu comentasse essa questão do ócio também, que eu acho maravilhosa. Emília, obrigada aí pela participação e pelo comentário. O Se que quiser é o mandar uma ócio pergunta, criativo? algum comentário, pode Podem escrever aqui fazer. embaixo que a gente... O que é o ócio? É o tédio. Tédio. Agora eu não tenho nada para fazer. Ótimo! Quando as crianças falam isso, deixa ela assim, porque isso a gente trabalha também a frustração, o esperar e o cérebro delas, gente, descansa. Porque as crianças estão com muitos estímulos. Ninguém aguenta, não há cérebro que aguente. É por isso que as crianças não conseguem conversar hoje em dia. Porque elas estão tão automatizadas a fazer muitas coisas e muitas vezes excesso de estímulos com celular, jogos, vídeos, elas olham para um ser humano e elas nem sabem mais como falar, se comunicar. E não pensem que é bobagem o que eu estou falando aqui. Estão chegando pessoas assim, adultas no mercado de trabalho. Já está acontecendo isso. Já estão chegando no mercado de trabalho pessoas sem iniciativa, que elas ficam lá esperando alguém dizer, porque foram crianças dessa geração que vem vindo, cheia de coisas para fazer, desenvolveram algumas habilidades que não necessariamente são importantes para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho daqui para frente já é assim, já vem assim há alguns anos. O mercado de trabalho, o mundo precisa do quê? Pessoas criativas, pessoas que pensem. Tem uma expressão que se usa muito no mercado de trabalho, proativas. O que é proativas? É a pessoa tá ali no trabalho dela, ela enxergar uma situação, ela vai lá e faz. Mesmo que não seja a função dela. E estão chegando no mercado de trabalho pessoas que só fazem isso aqui, não enxergam nada fora e muitas vezes nem isso aqui fazem. Porque não conseguem lidar com pequenas frustrações e se isso aqui que faz parte da função dela não lhe agrada, eu não faço. Não vou fazer. Então a situação é grave. Então, voltando para a tua pergunta, né? Então a questão do tempo livre, né? Do ócio, do tédio, importantíssimo oferecer isso para as crianças. Então nós teríamos que tentar deixar assim a dica que eu vou dar para as famílias aqui. Tentem deixar algum tempo na agenda das crianças, que criança não deveria nem ter agenda em primeiro lugar, mas tentar deixar um tempo disponível para elas estarem livres. Eu vejo que essa palavra talvez soe estranho para algumas famílias, porque estar livre não é perder tempo, gente, é ganhar tempo e agora eu vou explicar o porquê. O que é o livre brincar? Porque brincar, quando nós estamos falando de brincar aqui, Kátia, acho importante a gente frisar o que é brincar. Brincar no celular não conta.
Brincar no computador não entra no que nós estamos falando. Celular, computador, jogos, isso é distração. É algo que as crianças até podem ter um tempinho para isso e reduzido. Mas não se enganem achando que isso entra dentro de um tempo de brincar. Não. O que nós estamos falando aqui, quando a gente fala em brincar, é o livre brincar. O que é o livre brincar? É aquilo que nós antigamente fazíamos. Eu tenho 44 anos. Kátia, acho que tu tem uma idade parecida, né? Tenho 44. Isso. Também. Na nossa época, nós não brincávamos livremente, não tinha a mãe vir lá e não tinha essa história de oficina disso, oficina daquilo. Não tinha? Não, Não tinha? não tinha. Era na rua, brincando com os amigos, jogando bola às vezes, pulando corda, aproveitando a natureza, que se tinha mais casas do que apartamentos, né? Na minha época, pelo menos, se tinha mais casas do que apartamento. Então a gente visitava os primos, a gente brincava no jardim, fazia comidinha, Uhum. tudo isso. E o que acontecia nessa época, então? Como não existiam essas oficinas, os pais não tinham essa preocupação de ficar enchendo de atividades no geral, não. A gente tinha que fazer o quê? Se virar. E a gente se virava Sim. bonito. A gente criava. Então ali eu me lembro que eu amava brincar com dinheirinho. Eram folhas de árvores, eu brincava que eu era bancária. Amava brincar disso. Então aí a gente desenvolve criatividade, o cognitivo que vai pensando em estratégias. Aí tinha a pessoa que chegava no banco. Aí tu aprende no brincar, a criança se experimenta naquelas situações que ela vê o adulto atuando, ela vai lá no brincar e ela se experimenta. Então ela vai fazendo o quê? Ela vai aprendendo. Tanto é que as crianças, como eu tenho muita experiência de muitos anos com crianças, eu consigo ver nitidamente as crianças que, se eu estou no mercado, se eu estou num restaurante e eu observo uma criança por 15 minutos, eu consigo saber se é uma criança que tem tempo do livre brincar ou não. Porque a criança que brinca livremente, ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Ela é mais espontânea, ela tem um brilho no olhar diferente. Ela chega nos lugares e ela não tá. Primeiro que ela não vai estar com o celular na mão, né? Porque uma mãe, um pai que já entendeu a importância de cuidar dos filhos e desenvolvê-los Nem vai com ter atenção, celular. não vai dessa opção, né? Então, eles vão chegar nos lugares, eles vão se conectar com pessoas, eles vão conversar, eles vão fazer, eles vão ter ideias, eles vão conversar com adultos, com crianças. Então, é muito diferente. É muito diferente. As crianças que estão mais acostumadas a serem comandadas e fazerem as atividades totalmente dirigidas, porque tem muitas atividades a serem cumpridas, elas chegam nos lugares, elas são mais pacatas, mais quietinhas, ou pelo contrário, mais agitadas, né? Ou elas vão ser muito apagadas, apáticas, nada interessa, ou elas vão ser muito agitadas a ponto das duas formas elas não aproveitam o contexto de aprendizado, que é o contexto de aprendizado das crianças, gente, vocês sabiam que não é na escola? Tanto que, vou falar uma coisa agora que talvez os meus colegas da minha área de atuação não gostem. As crianças não precisam de escola para aprender, vocês sabiam disso? As crianças aprendem na vida, em todas as situações. Por isso que quando uma criança vive numa família que sabe disso, a família não perde oportunidade. Eu digo isso por mim. Eu faço isso com meu filho desde que ele é pequeno. Eu sei que quando eu vou para o mercado com ele, ali eu fico encantada de ver tudo que ele aprende. Tanto que eu nunca tive problema com meu filho, Kátia. Agora que ele é maiorzinho, é mais complicado. Mas quando era menor, aquilo tudo que os pais falam de que algumas famílias têm medo, têm receio de ir no mercado, porque vai querer tudo. Esse querer tudo e fazer birra, enfim, eu vejo que são crianças que não foram acostumadas a estar nesse
contexto, de uma forma que ela participa ativamente, sem pressa. Isso, Laura, é educar na realidade, né? A gente chamar Isso. para a realidade do que está acontecendo e não daquele mundo virtual que todo mundo vive, né? E tu falaste da escola, das crianças da escola, mas eu falo aqui para as famílias educadoras, para os homeschoolers também. Uhum. Encher a criança de atividade, planejar todos os horários, não deixar nada livre para a criança, isso é muito prejudicial. Ela acaba não desenvolvendo tanto quanto ela deveria desenvolver a inteligência, o cognitivo, tudo. E outra, o livre brincar na natureza também. Quanto é Nossa. importante a criança estar fora de casa, né? Não precisa ser muito tempo, mas aí dá um parquinho, ou ali né, que ela consiga observar um bichinho, um inseto, uma graminha, que seja uma florzinha diferente, né? O quanto isso é importante para o desenvolvimento da inteligência. Uhum, uhum. Exatamente. E essa questão do brincar, isso que tu fala da natureza. Observem as crianças, faço até agora dou agora uma sugestão aqui para as famílias. Observem as crianças quando elas estão brincando em lugares fechados e quando elas brincam em lugares abertos, com a possibilidade de colocar a mão na areia, na terra. Isso acalma qualquer criança, até a mais agitada. Só que algumas crianças que estão muito agitadas, se elas não têm muito contato com a natureza, tem algumas que nem gostam. E não é porque não gostam que a gente não vai oferecer. Essas são as crianças que mais precisam do contato com a natureza. Contato com a água, porque isso faz com que ela consiga se centrar. Mas ela vai precisar, então, de um adulto que esteja aí com ela também. Então, voltando àquele livro Brincar que eu estava mencionando, né? Se um bebê, o bebê, nossa, assim, ó, eu adoro falar sobre os bebês. Porque um bebê que conta com uma mãe que tá ali disponível, né? Porque é tudo que um bebezinho precisa, gente, é só de uma mãe. Ele não precisa, gente, de brinquedos. Vocês sabiam disso? Que os bebês não precisam de brinquedos. E eu digo isso com muita alegria, porque daí as famílias não precisam se preocupar tanto em comprar coisas materiais. Só o que tem dentro de casa é o suficiente para uma criança se desenvolver. Só o que tem dentro de casa. E uma mãe, porque nos primeiros meses, primeiros anos de vida, é com a mãe, é a função materna que é primordial para essa criança e para esse bebê. E é ali que vai iniciar o livre brincar. Se essa mãe tem a possibilidade de, por exemplo, tô aqui com uma colher de chimarrão tomando meu shima, a mãe fazer um shima, ela estar ali observando o seu bebê, olhando para ele, brincando com ele, aí vocês vão me dizer, de que jeito? Não tem como, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok, temos. Será que tem como, enquanto as crianças são pequenas, ou bebês principalmente, a gente diminuir as nossas atividades? Será que tem como? Eu acho que dá para diminuir. Precisam de nós, gente. Eles precisam de E nós. é esse olhar da mãe conectado com esse bebê que está brincando, brincando junto, em alguns momentos, é que vai ajudar essa criança a se conectar com o brincar dela. Porque vocês não pensem que a criança sozinha dá conta disso. E é isso que eu ainda vou conseguir um tempo para fazer um curso específico que eu quero lançar na internet falando sobre isso, que é Vencendo o TDAH. Porque para mim, essa nomenclatura, nós tínhamos que abolir ela. Porque eu vejo que está virando moda, está vindo remédio aí para tratar, um monte de especialista para ensinar o que fazer. E eu acho que nós podemos fazer um processo inverso. Como é que a gente faz para que ele não surja na vida de uma criança? Porque se a criança contar com a mãe enquanto é bebê, uma mãe que está brincando ali com esse bebê com calma, com um olhar atento, vocês vão ver que é ali que o bebê começa a aprender a ter foco, atenção, calma, direcionamento para os seus brinquedos. Enquanto a mãe está ali olhando, ela está direcionando o seu olhar para ele, ele se sente seguro.
E ele começa a brincar. Aí, gradativamente, quanto mais essa mãe oferece mais disso para ele, que é o que ele precisa, mais seguro esse bebê vai ficando. E aí, essa mãe que brinca ali com ele, daqui a pouco ela pode começar se afastando, tomar seu chimarrão, ficar só olhando. Depois ela pode ir para a cozinha, o bebê fica brincando, quando ele for um pouquinho maior, né? Só com a voz da mãe ele vai ficar. E aquelas crianças que se grudam muito na mãe, olha só a dica que eu vou dar aqui. E que elas não conseguem ficar nem um minuto sem a mãe, sabe o que essa criança quer dizer? Ela está querendo dizer que o que a mãe está dando para ela ainda não é o suficiente, tá? Olhem só o recado da criança. Por isso que eu digo assim, quando a gente olha o bebê e a gente se conecta com ele, eles dão todas as respostas, gente. Eles dão todas as respostas, não precisa livro nem especialista. Se o bebê está se grudando demais na mãe, quando ele já tem ali 7, 8, 9, 10 meses, demais que a mãe não consegue fazer absolutamente nada, é porque ainda está faltando a mãe ficar com ele, direcionar o olhar, dar segurança para gradativamente ele ir ficando alguns minutos sozinhos. Então, isso é uma construção que vai se fazendo. E isso não acontece com aqueles bebês que estão ali com uma mãe que está cheia de coisa para fazer. E aí, ela está cheia de coisa para fazer, ela faz isso, faz aquilo, e o bebê está sempre chorando, sempre querendo ela, querendo ela, querendo... E nunca é o suficiente. É como se ele quisesse mais, 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 porque o que ela está dando para ele não é o suficiente. Então, o que a gente tem que fazer é parar. O remédio é esse, gente. Para um pouco as coisas, dá a devida atenção que ele precisa, sente quanto que ele precisa de atenção e aos pouquinhos vai se distanciando, vai ajeitar uma roupa enquanto ele está brincando aqui, porque não é normal a criança ficar grudada na mãe. E se ela está assim, ela está dando um sinal de que alguma coisa não está legal aí. Não sei se faltou um pouco do livre brincar ainda, vamos ver o que falta a gente costurar ainda aqui. E isso é um pouco mais grave do que parece, né? Porque a gente que é mãe, eu sou uma mãe que, graças a Deus, tive essa oportunidade de estar em casa, de estar observando as crianças. Mas o que que eu vejo também, né? Tu falaste da vida corrida. Para todo mundo é uma vida corrida. A gente tem mil e uma coisas para resolver durante o dia. E a gente tá em casa, mas não tá em casa. A gente tá, mas não tá presente, né? Então isso também é uma coisa que prejudica muito, porque o bebê tá ali, a criança tá ali, ela precisa de ti, precisa da tua atenção, precisa do teu carinho. Às vezes, né, como tu falaste, é só dar um pouco de atenção, né? Quantas vezes eles mendigam, ah, mãe, brinca comigo um pouquinho, né? E não é assim uma coisa, ah, vou perder uma hora aqui, tenho que lavar uma roupa, tenho que limpar a casa, tenho que... Não, gente, a roupa, a casa, né, seja lá o que for, vão estar sempre aí para se resolver, vai ter sempre roupa suja, vai ter sempre casa para limpar. Mas as crianças, a primeira infância, ela passa assim e não volta mais. Então, é grave isso, Laura. Mesmo estando em casa, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não consegue olhar, esse olhar da mãe que percebe a carência, a dificuldade da criança, o que ela está precisando agora, o que eu preciso dar para ela. Isso precisa existir. A gente tem que ter esse olhar, esse parar, né? Se acalmar um pouco. Eu digo, às vezes, vamos olhar para o céu, vamos sair, respirar um pouquinho, olhar para o céu e se acalmar, porque às vezes a gente vive muito no passado ou muito no futuro, e aquilo que está acontecendo, a gente vive preocupadas, né? Em fazer, fazer, fazer e acontecer. E o que está se passando na minha frente, eu não consigo aproveitar. Meu filho está crescendo, daqui a pouco não é mais pequeno, e eu não vou mais ter criança em casa, entende? Então é uma coisa bem, bem importante se dar conta. E eu sei que muitas famílias dizem, muitas mães comentam, não tem como, é difícil. Gente, tem como sim, me desculpem, mas tem como. E eu vou dizer o porquê. O que que eu penso sobre isso, tá?
tem como a gente deixar alguma... É uma questão de prioridade. Tem como deixar algumas coisas por um pouco mais tarde. Porque o que eu tenho comentado muito, assim, com as mulheres, principalmente, né? Quando tu tá gerando ali um bebê, ali os 9 meses, se planejando, é importante entender que quando esse bebê nasce, não dá para se, além de ter um bebê, por exemplo, abrir um negócio ao mesmo tempo, ou vou começar um trabalho novo, agora que nasceu o bebê, vou começar um trabalho novo, ou então vou fazer mais horas extras, porque agora eu tive um filho, então eu tenho que ter mais dinheiro. Isso de ter mais dinheiro porque veio um filho é relativo. É relativo porque se a gente cai na falácia de ir atrás do que a mídia, do que o comercial, as propagandas nos mostram, a gente vai ficar comprando roupa de marca, que eu Exatamente. particularmente, tá? Eu particularmente, Laura, eu não tenho condições de comprar roupa de marca porque são caríssimas. Mas tem mães que gastam fortunas com roupas de Sim. marca para bebês. Gente, Bebês. tem brechó com roupa nova, roupa de bebê não gasta. Tu compra baratinho. Exatamente. Né? Compram sapatinhos para o Às vezes bebê, por exemplo, que o ganha. sapato é só um enfeite, mas existe sapato de marca para bebê, são caríssimos. Aí compram inúmeros brinquedos para o quarto. Isso para o bebê mais atrapalha do que ajuda. Não é isso que vai ajudar ele a ser inteligente. Muito Porque o que vai estímulo, né? ajudar, gente, olha só, o que vai ajudar uma criança a ser mais inteligente, mais autônoma, criativa, se autoconhecer, ser confiante, que é tudo que a gente quer para os nossos filhos. Sabe o que que é, gente? É a nossa presença. E se eu tô correndo atrás de outras coisas, enquanto meu filho tá ali, eu vejo crianças assim, ó, parece que elas estão procurando por alguém que a salve no mundo. É bem isso que eu tenho visto, gente, é triste. Enquanto os pais correm, as crianças buscam algo para se entreter. E isso é muito triste. Que a gente possa entender que, na verdade, o que os nossos filhos mais precisam é de nós. E voltando para o tema da nossa live, para mim, Kátia, o livre brincar, ele é terapêutico em vários sentidos. Terapêutico porque uma criança que ela ali, e quando eu tinha Brinca Comigo, que recentemente eu acabei saindo da Brinca, enfim, lá na Brinca Comigo, assim, o que eu via, gente, que é uma pena que eu não tinha tempo para escrever tudo que eu via, porque os meus olhos, quando viam as cenas, eu ficava assim, ó, maravilhada, porque eu pensava, meu Deus, obrigada por dar a oportunidade a essas crianças de estarem brincando desta forma, não sendo conduzidas, mas tendo a oportunidade de olhar para um papelão, uma caixa de papelão, e ficarem uma manhã inteira, Kate. Primeiro se dedicando a transformar esse papelão em alguma coisa. Depois Que inventando vira, o que fazer com essa transformação e vira nave depois espacial e vira decidindo nave espacial. e depois decidindo quem poderia brincar. Tudo sem a intervenção do adulto. E aí dá briga, dá de tudo. Só que é isso que vai fazer com que a criança aprenda o quê? Tudo sobre a vida. Tudo. Então, crianças que têm essa oportunidade, elas. Por que eu vou voltando à minha afirmação? Por que o livre brincar é terapêutico? Porque a criança tem a possibilidade de desenvolver o cognitivo, que o cognitivo, a inteligência, não é um monte de coisas decoradas na cabeça. Não é isso. Nós muito bem sabemos disso. Quanta coisa a gente decorou na escola. Pensem bem. Quantas coisas nós decoramos na escola quando éramos pequenos. Só entrou dentro da cabeça e depois de um tempo perdemos. Eu, por exemplo, geografia, ciência, tem um monte de conteúdo que eu não lembro absolutamente nada. Porque foi só conteúdo sendo colocado e não foi significado. No livre brincar, as crianças significam tudo o tempo inteiro. Então, tudo que elas fazem
é internalizado dentro delas como conhecimento. Então, ali eles aprendem de tudo com relação ao que eles vão fazer mais adiante. Tanto que lá na Brinca Comigo, eu costumava dizer isso para as famílias, que eu passava e via as crianças brincando, eu conseguia ver a, a habilidade das crianças. Eu pensava, olha essa menina aqui. Essa menina aqui já é uma líder nata. Porque no Livre Brincar, tu tem a possibilidade de trabalhar a questão da personalidade, das tuas competências, habilidades. E aí, quando a criança começa a se perceber que ela é boa naquilo que ela está brincando, ela vai querer fazer mais disso. E aí, eu via lá na Brinca Comigo crianças com 7, 8 anos de idade, líderes natas. Natas, acho que não é a palavra certa. Líderes autênticas. E era uma liderança que eu observava, que não é aquela liderança de mandar, que às vezes é diferente tu mandar e os outros obedecer. Não, mas aquela liderança que conquista, porque elas são criativas, elas têm ideias, aí elas vão lá, elas articulam com os amigos e isso e aquilo. E aí eu olhava para aquelas crianças e dizia, gente, que coisa mais linda. E aí eu sempre gosto de imaginar o que eles vão ser quando forem maiores, né? E eu olhava para algumas crianças e dizia, gente, no que eles forem fazer, eles vão ser bons. Não interessa a profissão. Porque eles têm a liderança, eles têm essa questão da proatividade, eles têm esse discernimento das situações, eles se resolvem. Vão ser adultos que vão se dar bem em qualquer atividade que forem fazer. Porque não vão ser adultos que vão chegar lá e vão sentar e esperar a coisa acontecer. Eles vão fazer acontecer, Kati. Olha a diferença disso. Eles fazem acontecer. Então, o livre brincar terapêutico, porque a criança se conhece em suas habilidades. Se ela tem fragilidades, ela tem a possibilidade de melhorar isso com a ajuda do adulto, que pode intervir, comentar, e ela vai se trabalhando. Ela pode trabalhar ali no livre brincar a questão da ansiedade. Se a criança tem muita ansiedade, no livre brincar isso dá uma acalmada, porque ali não vai ter a pressão de fazer, produzir, ela vai ter tempo. Ela vai conseguir se conectar e desenvolver foco. O que é foco? O que é isso, gente? É tu estar ali criando uma ideia e permanecer nessa ideia até concluir a tua ideia, o que tu queria fazer. Isso é foco. Quantas crianças com essa dificuldade, quantos adultos que começam os trabalhos e não terminam, começam uma atividade e param no meio do caminho. Tem muito a ver com isso, com o que eles foram aprendendo na vida, na infância. Então, o livre brincar, no meu ponto de vista, é o que as crianças mais deveriam ter. Só que, infelizmente, eu vejo que os lugares onde as crianças estão, infelizmente, eu vejo muito pouco disso. Eu vejo lugares onde as crianças têm diversas atividades e, infelizmente, a maioria das famílias busca por isso. Então, se eu puder deixar uma dica para as famílias, se tem a possibilidade de encontrar um lugar, se a criança que é maiorzinha não pode ficar em casa, busquem um lugar onde tenha a possibilidade do livre brincar, onde eles possam ter um tempo, até mesmo para deitar lá na Brinca Comigo. Eu cansei de ver cenas assim, do tipo assim, agora eu não sei o que fazer, eu vou me deitar aqui. Ficava deitada lá na rampa da Brinca, olhando para o céu, dizia, meu Deus, Que coisa mais meu boa. Deus, quando eu via isso, eu dizia, isso é tudo nessa vida, minha gente. Parar e olhar para o céu, isso é pérola, isso é remédio natural, que acalma. Aí eu via cenas de uma criança deitada com os bracinhos assim, com as perninhas dobradas, olhando para o céu, de repente deitava outro do lado e dizia, gente, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Isso, para mim, é algo tão primoroso e é algo tão especial, porque a gente não vê mais hoje em dia. Isso que tu mencionou, vamos olhar as estrelas, olhar para o céu, é algo que a gente não vê mais. Olha lá as crianças que olham para o céu, eles estão só aqui, ó, celular, internet. Então eles estão conectados com um mundo da fantasia.
vazia. E isso adoece todos os seres humanos, os adultos também adoecem. Então, o ideal seria que todos nós voltássemos a ter um pouco mais de calmaria, um pouco mais de tempo ocioso. Isso seria ótimo para todo mundo. É verdade. Olha quanta coisa a gente falou, né? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da personalidade, né? O desenvolvimento do autoconhecimento, de se autoconhecer, de ter qualidade de vida, tudo isso num tempo sem brincadeiras programadas, sem, né, no livre brincar, no se descobrir, né, no ensino para a vida, criatividade. Laura, o que os pais podem fazer? Né? Tu falou agora, levem as crianças para um lugar onde elas possam se desenvolver. O que na prática eles podem fazer além disso para desenvolver na criança essa sede de brincar, essa vontade de querer, em vez de ir lá jogar um game, né, no celular, eu vou ficar aqui brincando. Né? O que o pai pode ajudar, o pai e a mãe, né, no dia a dia? O que eles podem Tá. fazer para ajudar essa criança? Aquelas crianças que foram acostumadas desde bebê com essa conexão com a família muito forte e com uma família que incentivou sempre essa liberdade para circular pela casa, brincar, mexer, quero lavar a louça, vamos lavar a louça, quer brincar com as panelas, vamos brincar com as panelas. As crianças que foram acostumadas desta forma, elas naturalmente elas vão escolhendo o que elas vão brincando, elas vão crescendo e elas mesmas vão dando sinais. Isso é lindo de ver uma criança. Para aquelas famílias que nesse momento percebem que os filhos preferem o tempo inteiro as telas, o celular, a tecnologia, a televisão, então talvez sejam crianças que não tiveram tanto essa oportunidade, aí os pais vão ter um pouquinho mais de trabalho, porque na verdade as telas elas captam muito, né? Elas têm muito atrativos. Então aí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer um trabalho assim forte no sentido de os pais se envolverem e vamos lá e vamos desligar a TV e vamos fazer alguma coisa, porque não adianta se a criança está muito acostumada já com as telas. Não adianta dizer para a criança, desliga a TV, pá, deu. Aí vocês vão ter que ajudar a criança a inventar o que fazer, porque ela não vai querer, ou ela vai ficar emburrada, vai ficar chorando, porque ela não está acostumada. Ela não vai conseguir por si só desenvolver uma brincadeira. Então a família vai ter que se puxar, vai ter que inventar algo, e aí vai de tudo, gente. Se a criança é um pouquinho maior, jogar carta, sabe jogar carta? Que antigamente se jogava? Joga carta com a criança, convida a Pronto, criança tá. para fazer a janta. As crianças adoram ser úteis. Chama a criança para fazer a janta. Vamos ver que outras coisas pode ser. Chama a criança para resolver, sei lá, se é o pai que vai consertar o carro. Os homens têm que chamar os filhos para estarem juntos também, né? Principalmente se for menino, vem junto comigo, olha aqui, agora eu preciso da tua ajuda, né? Vou lá dar uma olhada no carro, vou ajeitar o carro, vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa na casa. Leva junto a criança para fazer as coisas, porque as crianças precisam ser inseridas na vida da família, gente. Que isso, para algumas pessoas que estão me escutando, talvez vão dizer, nossa, que coisa óbvia. Gente, só que não. Vocês não têm ideia de quantas famílias que não inserem as crianças na vida cotidiana da família e tem pais, por exemplo, que eu sei, tá? Que nunca levam as crianças no mercado, tá? Porque dá muito trabalho e eu tenho que ir correndo muito rápido. E aí tem crianças grandinhas, gente, que nunca vão no mercado. Que os pais dão um jeito de deixá-la em algum lugar, ou ela fica até mais tarde no contraturno, na escola, vão correndo no mercado. A criança não participa de ir para o mercado. Aí quando vai, não sabe, daí se atrapalha toda, né? Ou quando vai para o restaurante também, vai muito pouco, porque os pais têm medo de ir para o restaurante. Então elas não se inserem em contextos sociais. E aí elas não aprendem a se comportar nesses lugares. Então nós precisamos trazer
para essas crianças que estão muito acostumadas no automatismo, aí os pais vão ter que rebolar, vão ter que se puxar e vão ter que convocar essas crianças para brincarem. E na verdade eu vejo assim, eu tenho meu filho agora de 10 anos, né? Quando ele era menorzinho, claro que conforme vai passando a idade, muda os interesses. Eu me lembro que quando ele era menor, era todo final de semana nos parquinhos, e isso já bastava. Agora, com 10 anos de idade, não. Agora já tem que mudar a programação, né? Então, gosta muito sim no celular, ele tem o tempo dele que ele pode jogar, que ele pode assistir os episódios lá de séries que ele assiste. Depois tem que inventar alguma coisa. Vamos para a cozinha, que ele começou agora a ver receitas na internet, querer fazer comida. Então, vamos lá, vamos fazer comida. Mas a gente tem que permitir também que a criança faça esses movimentos. E não deixá-la de lado, porque daí é mais fácil, mais cômodo. Ah, fica ali. Não, não, fica ali com as tuas coisas, não faça isso, não pode mexer. Então, a gente tem que ir vendo qual é a situação, qual é a idade da criança, qual é o interesse dela, e tem que estar antenado, a gente tem que se envolver. Se deixar eles de fora, eles ficam de fora. Só que depois, para resgatar eles, gente, quando eles já estão com muitas dificuldades, aí a gente tem que ir para especialista. E sempre quando eu trago esses temas para os pais refletirem, é sempre na intenção de entenderem uma frase que eu tenho falado muito, Kátia. Gente, não é normal e nem natural as crianças terem tantas dificuldades. Não é normal isso. Porque está se normalizando. E aí eu vejo pais que dizem assim, ah, mas eu sei que fulano, fulano e ciclano também vão lá, fazem isso, fazem aquilo. Eu digo, mas não é assim, gente. Não Não é para é. normalizar. Está sendo comum, mas não é Não normal, né? é normal. Se a criança tem o que ela precisa da sua família, ela não vai apresentar dificuldade. Ela vai se desenvolver bem. Então, estejamos atentos aos nossos filhos e se eles estão com dificuldades, eles estão dando um sinal de alerta. E o alerta que eles estão dando é: pai e mãe, olhem para mim e tentem descobrir o que eu preciso vindo de vocês. É isso, gente. Eu aqui em casa, né? Tu falaste da criança que não está muito acostumada a isso, mas eu aqui digo, olha, vão brincar lá fora. Aí aqui tem um jardinzinho e eles saem para brincar. A coisa mais legal para eles é estarem fora de casa. Então, assim, um graveto vira uma espada, né? Uma pedrinha já fica tendo a brincadeira da manhã ali. Então, é bem interessante, assim, a gente simplesmente não dá telas, né? Simplesmente diz assim, não, hoje vocês não vão assistir filminho, não vão, né? Porque os meus não têm celular, sabe? Uhum. A gente tem que cuidar disso também. Está sendo dado celular muito cedo para as Muito crianças, né? Os cedo. pais que dão, Uhum. elas não têm como comprar, são os Uhum. pais que dão. Uhum. Então, criança de 7 anos não precisa ter celular, gente. É uma ferramenta, celular precisa para trabalhar, para, né, se tem que sair para algum lugar, mas, né, geralmente não precisa de celular, né? Então tem que cuidar isso. Quando a criança tem a ferramenta na mão, ela vai usar, né? Mas então, Laura, o horário tá se estendendo, não vou te segurar por muito tempo. Queria te agradecer muito a atenção por estar aqui, por partilhar com a gente a tua experiência. E queria mais uma vez dar um recadinho então para quem está assistindo, para quem quiser. Quem é educador pode se cadastrar lá na Domus Áurea. Quem é família educadora pode ir lá encontrar um educador. Se precisar de algum trabalho, né, psicopedagogo, a Laura, ela tem excelência nesse trabalho. Eu gosto muito do teu trabalho, Laura. Te acho uma pessoa incrível. E teve comentários aqui de pessoas que te admiram também, te mandando um abraço. Então, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente e pedir para vocês seguirem a Domus Áurea no Instagram, baixar o aplicativo, dar uma olhadinha lá na plataforma, ver o que a gente pode oferecer para vocês. Ah, legal. Muito bem. Então eu agradeço, Kátia, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Se vocês desejarem, em outro momento, a gente pode estar abordando outros temas também relacionados ao desenvolvimento infantil. E fico muito feliz de estar aqui com um grupo de famílias, né? Eu imagino que através do canal aqui da Domus Áurea temos bastante famílias que praticam homeschooling e que é algo que eu particularmente acredito muito. E por que eu acredito muito? Principalmente aquelas famílias que eu percebo que se dedicam a estar com seus filhos. E isso para mim é fantástico, porque de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já estudei, eu costumo dizer assim para as pessoas, não para todas, porque algumas se assustam quando eu falo isso, que no meu ponto de vista, a escola, ela ainda é um lugar para aquelas famílias, sim, que precisam, né, de um suporte, de uma ajuda. Mas para mim, depois de tudo que eu já estudei, já vi e percebo onde as crianças aprendem, não é na escola, gente. Se em casa elas têm a possibilidade de contar com uma família atenta e que entendeu que o aprendizado acontece na vida real, a criança vai aprender tudo o que ela precisa de uma forma muito mais consistente, mais inteligente e conectada com a vida. Porque lá na escola, gente, é muito mais difícil a criança aprender, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Ai, meu Deus, já vamos encerrar. Vou citar um exemplo. Como é que é aprender a lidar com o dinheiro lá na escola? É muito artificial no meu ponto de vista. Geralmente se trabalha com a escrita no livro, com o dinheiro no papel e a criança, isso é muito abstrato para a criança. Como é que uma criança aprende o que é o real do dinheiro? Quanto que vale 10 reais, 100 reais? Como é que ela entende o valor do dinheiro? Utilizando ele. Eu fiz isso com meu filho, gente, desde que ele era muito pequeno. Quando ele tinha uns 6 anos de idade, ele já conhecia o dinheiro e o real valor dele. E ele não foi, com 6 anos de idade, ele ainda não tinha aprendido esse conteúdo na escola e quando foi ensinado ele já sabia. Então é isso que eu digo, assim, não é na escola. Quando eu vejo famílias que delegam tudo para a escola, eu vejo as crianças aprendendo de um jeito um pouco mais devagar, um pouco menos consistente. As famílias que entenderam que a criança aprende no mercado, na escola não, desculpa, no mercado, no banco, na rua, no restaurante. Na realidade, a sua Essas realidade. famílias que entenderam que a criança aprende em todo lugar quando ela está fazendo, atuando verdadeiramente, as crianças decolam, decolam. E aí não precisa de escola, gente. Não precisa. Mas para as famílias que ainda têm essa necessidade e se sentem mais seguras, ok. Mas eu percebo que não é lá. Não precisa ter um lugar para ela aprender. Não precisa ficar 4 horas um dia. Tem coisas que a criança aprende assim, ó, gente. Quando é no real da vivência. Ela aprende muito rápido. Muito rápido. E aí a gente tem que estar atento para puxar e não perder as oportunidades, né? Exatamente, tem que estar bem atento para situações e sempre conectando a criança e convidando ela a esses aprendizados na vida real. Gente, muito obrigada. Desculpa se eu me estendi demais. É que eu amo falar sobre esse assunto. A gente vai te chamar para mais papos, mais bate-papos. Tati. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cati, me coloca em colaboração? Sim, pode deixar. Beleza. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.